Olá para todos da TV Diário do Sertão e Rede Diário de Rádios. A gente passa a conversar a partir de agora com o advogado Dr. João Hélio, que vai fazer um balanço do que é esse início do governo Lula. Eu tenho outros questionamentos também comparando o governo anterior, porque muita gente tem feito isso. Dr. João Hélio, seja bem-vindo. Esse início do governo Lula tem agradado realmente ao povo brasileiro? Se nós vamos falar do início de um governo Lula 3, nós precisamos parar para pensar como estava a casa. E pensando como fundamento nisso, nós temos que analisar que o começo realmente não é aquilo que está sendo esperado. Está sendo esperado. Nós sabemos que muitas coisas irão ainda acontecer. Mas, a princípio, o que nós observamos é que o governo Lula, ele começa com 5 tópicos que, para mim, tem sido chamado bem a atenção. Primeiro, no início do governo, nós temos aqueles atos, antidemocráticos. Nós perdemos ali quase um mês para resolver a situação do Congresso, do Senado, do Supremo. Passamos um mês em que o governo estava apenas deslizando, buscando ainda como resolver aquele problemático. Por conseguinte, nós temos a situação dos Yanomamis, os índios morrendo e aqueles fatos acontecendo, mais uns 15 dias. Daí nós teremos 45 dias praticamente de arrumação da casa. E, diante desses fatos, nós começamos a observar que o governo iria ter dificuldade de ter uma base no Congresso. Porque, se nós analisarmos como o PT trabalhava nos seus governos anteriores, aquela moeda de troca que ele dá lá e toma cá, e acontece que agora nós temos uma situação diferente. Nós temos um Arthur Lira, que ele consegue, na engrenagem do Congresso Nacional, ter um domínio amplo da situação. E o governo não vai chegar lá e não vai determinar, vai ter que conversar, dialogar. Isso é preocupante. Nós temos as viagens do Lula. Aí as viagens do Lula, isso tudo beneficia ao nosso país. Foi aos países vizinhos, aquelas brigas que o nosso antecessor tinha provocado, ele foi lá e acalmou as tempestades, trouxe coisas boas para o país. As viagens que ele fez, primeiro aos países aqui sul-americanos. Segundo, nós sabemos que o nosso país hoje é melhor visto, não é apenas um qualquer lá fora. Ele participa diretamente das ações da globalização mundial. Então, isso ele vai muito bem a essa imagem externa do país. Mas, quanto à situação local, o país, eu entendo que ele ainda falta muito, tem muita coisa que ele vai ter que trabalhar para conseguir fazer o que ele determinou em campanha. Porque entendo que até então, em 100 dias, não dá para você observar os acontecimentos. Outro, as medidas tomadas, Bolsa Família, cultura, as ações sociais como um todo, a busca da saúde, a nova forma da saúde, analisar o contexto de aplicações de vacina, de trazer o povo para a medicina, dos mais médicos, tudo isso é bom para o nosso país. E, por fim, nós temos a articulação com o Congresso, que isso é o que mais tem dolorido. Nós observamos, agora o nosso Flávio Dino foi convidado para o Congresso Nacional, e ele disse que lá é insuportável, porque é um ambiente inadequado para um cidadão democrático. E o que nós estamos observando, Bruno, infelizmente é isso. Então, o governo, nesses 100 dias, é um governo que ainda tem que encontrar uma acomodação dentro do Congresso, para que possa, os seus projetos, seus planos, poder sair do papel e chegar ao povo. Até então, o governo Lula, para mim, tem sido não aquilo que eu esperava, não aquilo que eu esperava, mas ele ainda está patinando na dificuldade que encontrou. E essa dificuldade vai permanecer por muito tempo, porque é muito difícil o diálogo no Congresso Nacional. A maioria dos analistas políticos a nível nacional tem comparado os 100 dias entre o governo Bolsonaro e os 100 dias do governo Lula. Essa comparação, ela é certeira? Dá para fazer isso agora e fazer, diferenciar o que foi o início de Bolsonaro e de Lula, quem foi mais positivo, quem foi mais negativo? Isso é correto fazer nesse momento? Eu entendo que não. Mas se você vai ver, quem antecedeu a Bolsonaro? Temer. O que foi que Temer fez? Às vezes o governo Temer passa desapercebido, mas o governo Temer foi de uma importância, o período que ele teve, não estou falando do governo Dilma, estou falando do governo Temer.
Quando o Temer esteve no governo, as maiores iniciativas desse país é de Temer. Então, você pega um governo já se organizando. Do contrário, tudo que estava minimamente organizado foi desorganizado. Então, não é fácil você pegar de quem você recebe, Bruno, de quem você recebe, com base no que você recebe que você trabalha. Então, você não pode comparar, diante de quem você recebeu, não pode haver um comparativo. Não tem como comparar como o presidente Bolsonaro recebeu o governo do Temer, de como Lula recebeu do Bolsonaro. Lula recebeu um país dividido, um país brigado, um país que não se encontra, um país antidemocrático. E quando o Bolsonaro recebeu, o país era democrático. Você chega, o presidente falava e era atendido o que ele falava. Então, essa situação do presidente hoje, e o presidente não ter a devida importância como era antes, é culpa do Bolsonaro. O pós-Bolsonaro traz dificuldade em todos os setores. Então, não tem como comparar. Não tem como comparar, porque se você tomar como base o governo anterior, o seu antecessor, você vai ver que Lula tem mais dificuldade porque recebeu o governo em situação pior. Como cidadão, como um nacional, nós aguardamos que o governo Lula possa restabelecer a democracia do nosso país. Entendo e me preocupo, porque sou pai de família, tenho filhos, você também, Bruno, tem seus parentes próximos. Nós nos preocupamos com o que nós estamos vendo acontecer. Acontecer por quê? Porque houve uma abertura para uma situação antidemocrática de desrespeito pessoal, às autoridades corrompidas, e isso nos preocupa. E eu tenho observado que a cada dia o desrespeito, o desamor entre as pessoas é uma situação que preocupa muito. Nós temos no modismo agora dos ataques às escolas. Os ataques às escolas. Então, esse modismo preocupa. Né? Isso veio de onde? Isso veio da situação de desestabilização da nossa política. Porque nós não vemos no Congresso, nós não vemos lá nesse Congresso Nacional, ou se não no Executivo Nacional, alguém que possa moralizar o nosso país. Então, essa é a minha preocupação. Não é a situação dos 100 dias, é o que está acontecendo dentro dos 100 dias. Essa situação foi muito bom que está acontecendo com essas prisões que aconteceram nos atos antidemocráticos. As pessoas pararam para pensar, refletir que realmente não era como elas pensavam que deveria ser e que tudo tem um limite, mas isso ainda é pouco. Falta muito para que essas rédeas sejam apertadas e as pessoas possam pensar antes de executar. Minha preocupação não é os 100 dias, é o que nós temos pela frente.